good afternoon. Today we're gonna talk about the passive and active form. Hoje nós vamos falar da forma ativa e passiva de falar, certo? E aí, o que são essas formas ativas e passivas de fala? A forma ativa é quando a gente fala que fez algo. Quando o foco da nossa fala é a ação, certo? E aí, quando nós falamos na forma passiva, aquilo que nos foi feito, certo? Ou seja, o resultado é que é o foco. Ou seja, quando a gente tenta, mascarar um pouco, tirar o foco de algo, quando a gente tenta, tirar a intensidade daquilo que aconteceu, a gente utiliza o passive e o active form, certo? Por exemplo, quando nós falamos aí sobre fazer algo, eu estou falando na forma ativa. Quando eu foco na minha ação, eu estou falando na forma ativa, certo? Mas aí, quando eu não estou focando a minha frase na ação que ocorreu, mas quem sofreu a ação, aí eu estou na forma ativa, certo? Para a gente contextualizar melhor, eu vou mostrar para vocês duas frases. Aí vocês vão perceber e vocês vão me contar, certo? O que há de diferente entre essas duas frases. A primeira delas é: He cut onions on the table. He cut onions on the table. A segunda frase: The onions were cut on the table. The onions were cut on the tables. On the table. The onions were cut on the table. Agora, pausem aí o vídeo, observem aí o que é que há de diferente entre essas duas frases. Pronto, pausaram? E aí, vocês observaram que a diferença, primeiramente, está aí na posição, em como foi mudado, onde o onion está e onde o cut está. O onions foi trazido aqui para o início da frase e o cut, ele foi mais lá para o meio para o fim da frase. Não é verdade? E aí, o cut, ele é um verbo irregular, ele é um verbo cortar, ele é um verbo irregular. Por que ele é irregular? Porque quando botamos ele no passado, ele fica do mesmo jeito. Quando colocamos ele lá no particípio, ele ainda permanece o mesmo, certo? Então, quando eu estou lidando com um verbo regular, eu vou ter a presença do ED. Por exemplo, nessa próxima frase aqui que a gente vai ver. Vou colocar ela aqui. Olha só. You need slice the onion. You need slice the onion. Você precisa fatiar a cebola. Já na outra frase, na forma passiva, the onion were sliced. The onion were sliced. E aí você percebe como o foco deixou de ser
o que você precisa fazer. E passou a ser o objeto que está sofrendo a ação. Porque quem é que está sofrendo alguma coisa? Quem é que está recebendo aí alguma coisa? É a cebola. E quem é que está praticando esta ação? Você. You need slice the onion. You need slice the onion. Você precisa cortar ou fatiar a cebola. Mas aí, quando eu quero tirar de foco que fui eu que fiz isso, fui eu que fiz isso? Foi você que fez isso? Não era pra ter feito isso. Mas aí a gente vai precisar contar que a gente errou. Mas aí quando a gente precisa contar que fez alguma coisa, mas sem dizer, né, que foi a gente que fez, tentando amenizar a situação, encobrir ali o que realmente aconteceu, então eu vou fazer o quê? Vou falar de uma forma diferente, vou falar de uma forma mais branda. E aí é que entra a forma passiva. Porque na forma passiva eu vou falar de um jeito mais sutil, um jeito mais gentil, um jeito mais maquiado, mais encoberto. Por exemplo, essa segunda frase. The onion were sliced. Ou seja, o objeto que sofreu corte, ele tá sendo o principal agora. Porque eu estou escondida. Aí, essa segunda frase, as cebolas foram cortadas. The onions were sliced. As cebolas foram fatiadas. E aí, nessa segunda frase, eu não digo quem foi que... Eu não disse que foi você que cortou. Eu não disse que fui eu que cortei. Eu não digo quem foi que fez isso. Eu só foco naquilo que aconteceu, que foi o fatiamento. O fatiamento foi o que ocorreu. Mas aí eu vou focar no objeto, certo? Ou seja, na cebola. Compreenderam? Vou agora colocar mais um exemplo para vocês observarem como isto ocorre. The frying pan fry eggs and meat. The frying pan fry eggs and meat. A panela de fritar frita ovos e carne. The frying pan fry eggs and meat. Mas aí, na segunda frase, olha só como é que vai ficar. The eggs were fried on a frying pan. The eggs were fried on a frying pan. Agora observem só. Primeiro o verbo fry, fritar. O verbo fry, ele na segunda frase passou para ser fried, com IED. Isso porque é um verbo regular e recebe ED no final dela, certo? E no caso aí, o Y foi substituído pelo I, que tem um som bem parecido, certo? Mas aí vai ficar fried. Ou seja, esse fried, ele está no passado. É a mesma coisa que fry. Os dois são a mesma palavra. Porém, fried, ela está no particípio. No passado e no particípio, fried se escreve do mesmo jeito, certo? Então, fried, aqui na segunda frase, ela tanto está no passado quanto está no particípio, porque ela se escreve do mesmo jeito, certo? Mas aí, voltando a observar,
A primeira frase eu iniciei com frying pan, ou seja, com quem pratica a ação de fritar. Lembra lá quando Clarice falou na aula online que ela disse que quem cozinha é a panela? Então, quem vai fritar vai ser a panela de fritura. Então, the frying pan, ela faz essa ação de fritar. Mas aí eu não quero denunciar isto. Eu não quero dizer que é ela que faz isso. Eu quero, escondê-la. Então, eu vou jogar ela para o final da minha frase. Porque ali no finalzinho, ela vai ficar menos importante. Então, é isso que ocorre na minha segunda frase. Ou seja, ela vai ficar encoberta. E quem é que vai para o início? Aquele que sofreu a ação de ser fritado. O ovo, a carne, eles foram fritados. Eles sofreram o processo de fritura. Eles que sofreram tanto vai ser o foco da nossa segunda frase, da frase passiva. Ou seja, the eggs and the meat were fried on a frying pan. Eles foram fritos na panela de fritura. E aí, compreenderam a diferença entre a formativa e a forma passiva? Agora, vocês vão visualizar lá na página 59 este assunto. E nós vamos responder ele online, juntinhos, lá na nossa aula online. Porque lá na aula online eu vou dizer como é que vocês podem escrever uma frase no passivo e no ativo. E vamos fazer isso juntos, respondendo a segunda questão da página 59, tá certo? Então, vejo vocês já já. A big kiss, bye bye!